Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui começando mais um devocional, a mulher curada de depressão. Eu quero ler para vocês Salmo 18, 4, diz assim: estive cercado de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. E era exatamente assim que eu me sentia. E é isso mesmo. Eu passei por uma situação de depressão e eu quero contar para vocês como foi esse período da minha vida. Talvez vocês conheçam alguém que está passando por isso, ou até você mesmo está passando, e eu quero contar para vocês o que Deus fez na minha vida e como foi que eu superei toda essa situação. Hoje, para mim contar, realmente é um motivo de muita alegria. Eu imaginava que eu jamais sentaria para contar para alguém que eu seria curada, porque quando nós estamos na situação é como se a gente nunca fosse passar, nunca mais fosse acabar aquela situação na nossa vida. Em primeiro lugar, eu senti um vazio muito grande. Desde adolescente eu sentia um vazio profundo e eu não entendia, apesar de estar cercada por pessoas, eu literalmente tinha uma alegria triste. Eu era uma pessoa de sorriso fácil, eu ria de tudo, eu fazia piada, mas dentro do meu coração havia uma tristeza muito grande. E com o passar dos anos, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a perceber que aquilo estava cada vez mais intenso na minha vida. E realmente eu não entendia e também não compartilhava com ninguém. Normalmente, a pessoa que ela está passando por essa situação, ela não conta, porque ela não entende, ela acha que é uma fase, ela acha porque é adolescente, é porque está com um problema assim, é porque está com situações financeiras, não sei o quê. Mas, às vezes, as situações elas eram até favoráveis para mim e eu não conseguia me alegrar. Aquela solidão, aquele sentimento de vazio era muito grande, eu me sentia impotente e aquilo começou realmente a crescer. Eu trabalhava, meninas, em um lugar longe. Para vocês terem uma ideia, eu pegava 8 conduções para chegar no meu trabalho. 8 apenas. E todos os dias eu fazia esse trajeto, eu trabalhava na Vila Formosa. E todos os dias eu fazia esse trajeto. E eu comecei a perceber que eu comecei a ter resistência de pegar condução. Principalmente trem e metrô. Então eu pegava 2 ônibus, pegava trem, pegava metrô, e aquilo para mim que era algo tão normal, que estava dentro do meu cotidiano, passou a ser um pesadelo. Eu saía de casa 6 horas, só que eu comecei a entrar cada vez mais tarde no meu trabalho, porque eu comecei a empacar dentro de casa com medo de eu ter que pegar o trem, de eu ter que pegar o metrô, até chegar um ponto que eu tive que contar para minha mãe. Eu falei para ela: mãe, eu não estou conseguindo pegar o trem, eu estou ficando com medo. E quando a gente não conhece a situação, a gente fala: imagina, isso daí é coisa da sua cabeça, você precisa orar. Eu não conhecia Jesus nessa época, né? Eu estava muito longe, muito distante dos planos de Deus. Eu conhecia Jesus realmente de ouvir falar, eu não andava com Cristo. E minha mãe já era cristã e ela falava: imagina, isso daí é coisa da sua cabeça, você precisa ir trabalhar, né? E eu já tinha uma criança pequena para cuidar, então eu tinha as minhas responsabilidades, mas aquilo estava cada vez mais latente, até que chegou alguns momentos de eu começar a ter picos, e aquilo começou a ficar cada vez mais evidente na minha vida. Eu pegava o trem, para vocês terem uma ideia, eu cheguei na situação da minha mãe ter que ficar esperando na estação, e ela ficava comigo, eu ficava segurando na mão dela, e quando o trem chegava na plataforma, que eu passava o bilhete para poder entrar dentro do vagão. Por quê? E outra coisa, eu comecei a chegar no meu trabalho 10 horas da manhã, 9h30, eu entrava às 8, só que eu tinha tanto medo de entrar que eu esperava vários trens passar, principalmente se eu estivesse sozinha.
Não conseguia entrar no trem, me dava pânico, comecei a ter crises de ansiedades terríveis. E eu me lembro, meninas, que eu ficava esperando o trem com a minha mãe e segurando na mão dela, e ela não entendia direito, e o trem chegava, quando abria a porta na plataforma, era que eu entrava. E por que isso acontecia, Renata? Isso acontecia porque eu comecei a ter um surto, e eu comecei a perceber, comecei a ter desejos de me jogar na frente do trem. E aquilo era tão forte, e eu não tinha coragem de contar para ninguém. Então eu não recebia ajuda. E eu ficava ali do lado de fora da estação, junto com a minha mãe, e ela me colocava dentro do trem. Só que o trem era só a primeira parte da viagem. Eu tinha aquela Bíblia, porque aquela Bíblia pequenininha que cabia dentro da minha bolsa, que só tinha salmos. E eu, no meu desespero, eu abria aquela Bíblia, eu lia, mas eu não entendia nada, porque eu estava tendo crises de ansiedade tão violenta que eu não conseguia ler uma palavra do que estava escrito ali. E eu me lembro que em uma dessas vezes eu entrei, ela me colocou no trem, eu entrei, cheguei na Barra Funda. Quando eu entrei dentro do metrô, eu consegui chegar até a Sé. E eu comecei a ter uma crise violenta de pânico. E algumas pessoas tiveram misericórdia da minha vida e me ajudaram e me levaram até aonde aqueles rapazes trabalham, do metrô. E eu fiquei ali com eles e era engraçado, nesse dia especificamente, eu falei para o rapaz, por favor, procura um crente para mim. Procura alguém para orar por mim. E aí veio um rapaz da companhia de metrô e ele não orou por mim. Ele falou, você precisa se cuidar. Ele conversou comigo, né? Ele me acalmou ali naquele momento, mas eu não tinha condições de voltar para casa sozinha, nem de seguir viagem, nem de trabalhar. Então por eles mesmos, eu não tinha condições de decidir nada. Eles me levaram até a Santa Casa. E quando eu cheguei ali, eu nunca imaginei viver aquela situação. Atrás de mim tinha uma camisa de força. E eu sabia que se eu fizesse algum escândalo, eles iam me amarrar. E aquilo me deu um desespero tão grande na minha alma. Eu sentia realmente que laços de morte queriam me cercar. Não conhecia a palavra de Deus. E esse processo foi tão doloroso porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo e aquilo era dia após dia. Para vocês terem uma ideia, eu tive que eu tomava remédios em doses cavalares e nesse dia específico minha mãe não pôde me buscar porque muitas vezes ela tinha que me buscar no trabalho, mas nesse dia ela não pôde e ela mandou uma senhora me buscar, uma senhora que deve ter 1,30 m. Imagina, vocês que me conhecem sabem, eu tenho 1,70 m e ela mandou uma senhora de 1,30 m me buscar. E eu estava tão dopada que aonde ela quisesse me levar, eu iria. E eu me lembro que nós viemos para casa e eu cheguei em casa e eu comecei a ter... comecei a perceber que eu fiquei diferente. Eu já andava fazendo assim com as mãos, parecia uma pessoa que não tinha juízo. Eu ficava sentada na escada, passando mão de um lado para o outro. E essas situações na minha vida, elas começaram a ser rotineiras. E eu tive que parar de trabalhar. Eu não tinha mais condições de trabalhar. Depois que minha mãe viu que a situação começou a ficar extremamente grave, eu não tinha condições mais de pegar metrô e nem trem. E eu sentia muito desejo de tentar contra a minha vida. Então, meus pais decidiram que era melhor eu não trabalhar mais, principalmente minha mãe, ela me apoiou, né? E eu fiquei em casa. Porém, eu tinha uma criança e eu precisava trabalhar. E eu fiquei mais ou menos um mês em casa, um pouco mais do que isso. Passou pouco tempo, eu recebi uma oferta de trabalho, eu precisava trabalhar e fui até esse lugar, era na Lapa, e ainda sentindo tudo, sentindo pânico, sentindo medo, mas eu precisava enfrentar porque eu precisava pagar as contas, eu tinha responsabilidades e eu conheci essa empresa, era uma empresa pequena, mas eles me acolheram, eu nunca consegui contar para eles aquilo que acontecia comigo. Nessa época eu fumava muito, eu me lembro que
Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a pesar 47 quilos, hoje eu peso 70. Então, para vocês entenderem a situação que eu fiquei, o meu cabelo caiu muito, muito, muito. Eu fiquei com o cabelo bem ralinho e bem curto. E eles me aceitaram nessa empresa, acho que realmente foi a misericórdia de Deus, né? E lá eu passei um outro processo. Assim que eu entrei nessa empresa, essa empresa ficava um pouco mais próximo, né? Eu só pegava 2 condições para chegar, porque era fora de mão, mas ela não era longe. Às vezes, na volta, uma moça que trabalhava lá comigo me dava carona. Às vezes ela ia me deixar na Lapa e eu sentia desejo de me jogar, de abrir a porta do carro com o carro andando. Aquilo me causava tanto pavor e eu não tinha coragem de compartilhar com ela porque eu tinha medo de perder o trabalho. Então eu não falava nada para ela. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a cheirar mal. Eu me lembro, eu vou contar algo aqui para vocês. Eu acho que a gente precisa realmente falar tudo, porque talvez você que está aí do outro lado conheça alguém que esteja passando por essa situação. Essa moça que me dava carona, ela foi uma bênção na minha vida. Um anjo de Deus, só que sem ela saber, o Senhor coloca pessoas assim na nossa vida. E ela também não entendia, eu acho, porque ela me ajudava. Porque eu irritava ela com toda a minha angústia, com a minha depressão, eu irritava ela. E eu me lembro que eu sabia que eu cheirava mal. E era uma coisa impregnada em mim. E eu me lembro que quando ela ia me dar carona, ela colocava um saco plástico no banco do carro. E eu fingia que eu não sabia. Eu tinha tanto medo de ir sozinha que eu fingia realmente que eu não sabia o porquê que ela estava colocando aquele saco plástico no banco do carro. Isso durou alguns meses, né? E Deus começou a realmente me trabalhar na minha vida. Nesse período que eu estava lá, essa moça, ela começou a ir para a igreja e ela comprou uma Bíblia viva. E ela deixava a Bíblia no carro. É porque Deus, gente, o Senhor, Ele é um Deus totalmente intencional. Essa Bíblia com certeza não foi para ela, essa Bíblia era para mim, tanto que ela deu essa Bíblia para mim depois. E todas as vezes que ela me chamava para ir em algum lugar, ela falava, vamos comigo no banco, porque ela também não gostava de andar sozinha. E eu ia com ela e eu falava assim, eu posso ficar aqui no carro para eu ler a Bíblia? E ela falava, vai, fica. Ela ficava irritada, mas ela deixava. E aí eu ficava ali lendo a Bíblia, e como era uma linguagem, aquela Bíblia na linguagem de hoje, eu estava entendendo pela primeira vez algumas coisas que para a vida inteira eu não entendia. E aquilo começou a me trazer um ânimo. E eu insisti com ela, eu falei tanto que eu gostava da Bíblia que ela acabou me dando a Bíblia. Para mim foi um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida. E passou algum tempo, minha mãe falava assim para mim, Renata, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus, porque Jesus, Ele não tem isso para você. Eu sentia toda aquela angústia, mas eu realmente não dividia com ninguém. Passou alguns meses, né, eu já estava dando alguns sinais de melhora, mas eu ainda sentia aquela angústia, eu tinha crise de ansiedade. E às vezes eu estava com um cliente na linha, eu começava a chorar. Já teve dias de eu sair correndo com um cliente na linha, largar o cliente no telefone, e eu saí correndo chorando. E ninguém entendia, e eu também não sabia o que eu tinha, e eu não conseguia explicar. Nesse mesmo período, eu comecei a procurar Jesus. Eu queria saber quem Ele era, e eu entendia que Ele poderia curar as pessoas. Eu entendia que Ele tinha alguma coisa para mim, e que não era aquilo que eu estava vivendo. Minha mãe morava na rua debaixo da igreja, eu morava com ela nessa época. E eu escutava o barulho do louvor da igreja. E eu ouvi por umas 3 vezes e eu pensava assim, nossa, eu vou nesse lugar. Deus vai preparar para mim, eu vou nesse lugar. Eu vou nesse lugar. E toda vez que eu passava ou na frente ou eu passava na rua de baixo, eu ouvia o louvor daqui e meu coração queimava. E eu pensava, eu vou nesse lugar. E 2 ou 3 vezes que eu marquei de vir aqui, estava chovendo. E aí eu falei, eu não vou, vocês já viram isso? Acontece, alguém te convida, o próprio Espírito Santo estava me convidando e começou a chover, não, então acho que não é para mim não, eu não vou, faça isso não, querida. Se Deus, Ele está te chamando para mais intimidade com Ele, vá, né? Venha para a igreja, um lugar maravilhoso.
Eu me lembro que um dia estava chovendo, mas eu tinha que vencer aquilo. E eu entrei pela primeira vez na igreja. Eu devo ter chorado todos os dias, em todos os cultos, pelo menos um ano. E foi um tempo de cura muito profundo na minha vida, porque eu comecei a entender o amor de Jesus por mim. Senhor, eu parei de tomar remédio, porque eu tomava remédio antidepressivo. E aí eu já não precisava mais tomar. Deus começou a me tratar em várias áreas, mas essa, principalmente, eu acredito que essa foi em primeiro lugar. Aquela alegria triste já não habitava mais em mim. Aquilo que eu sentia já começou a cair por terra, aquele pânico eu já não tinha mais. Meninas, para vocês terem uma ideia, eu pagava sem ter dinheiro. Se eu precisava ir na Lapa, na 12 de outubro, por exemplo, que é aqui pertinho, eu pagava para alguém ir comigo e ainda prometia um lanche para a pessoa. Eu ficava sem comer, mas eu dava para a pessoa só para eu ter uma companhia. Eu comecei a perceber que aquilo já não precisava mais, eu ia sozinha e eu ia feliz. Eu me lembro que, às vezes, dentro de algum lugar, de alguma loja, eu pensava, nossa, eu vim sozinha. Para mim era uma vitória. Eu vim sozinha. Pouco tempo que eu estava aqui na igreja, eu tinha mais ou menos 6 meses que eu estava aqui. Eu acredito que até menos, uns 4 meses que eu estava aqui. Eu recebi uma proposta de trabalho. E era uma proposta, assim, que para mim era boa, porém eu ia precisar vencer tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, tudo aquilo que tinha acontecido, e eu ainda não tinha certeza se eu estava curada. Passou um período de 4 meses, eu veio essa proposta, e quando veio eu fiquei muito alegre, mas quando eu soube onde era o lugar, aí eu já fiquei com muito medo, porque eu ia ter que pegar novamente 8 conduções para chegar no trabalho. E aquilo me dava muito medo, muito medo, muito medo. Então, eu fui na empresa com muito temor, fiz a entrevista e quando ela falou, olha, você começa na segunda-feira. Então, eu recebi essa proposta de trabalho e eu aceitei, mas eu aceitei com muito medo, porque eu tinha medo de voltar tudo de novo, aquilo que eu já tinha vivido. Eu ainda tinha um trauma muito grande em relação ao trem, ao metrô, às conduções, aquele pânico que eu passava dentro do metrô, principalmente, os túneis. Então, tudo isso me dava muito medo. E eu pensei, puxa, eu vou precisar enfrentar. Quando eu contei para minha mãe que eu aceitei a proposta de trabalho, ela ficou desesperada. Mas é muito longe. Você lembra o que aconteceu? Mas eu falei, não, eu vou. E nos primeiros dias eu fiquei muito apreensiva, eu fiquei muito tensa, eu tinha ainda muito medo. Eu senti crises de ansiedade nos primeiros dias. E conforme o tempo foi passando, Deus foi realmente trabalhando na minha vida. E um dia eu senti que eu realmente estava curada. E eu vou contar para vocês como que foi. Eu estava no metrô, eu estava lendo a Bíblia, eu estava com meu coração muito em paz. E o metrô, ele passa pelo túnel. E quando nós chegamos no Parque Dom Pedro, aí vem aquele arranha-céu, né? Aquele brilho do sol, porque era bem cedo. E o metrô, ele passa por cima, né? Ele tem um viaduto, ele passa por cima o metrô. E eu me lembro que quando acabou aquele túnel, que veio aquela luz, Deus falava para mim que tinha me curado. E eu chorei muito dentro do metrô, muito, muito. Eu chorava, mas era de alegria, de gratidão, porque eu pensei, meu Deus, quantas vezes eu passei aqui desesperada, com medo, porque sem saber se eu ia voltar, mas o Senhor, Ele fez algo tão maravilhoso na minha vida, tão lindo, e eu já chorava de alegria. Deus me permitiu passar pelo mesmo lugar, mas diferente. Talvez você esteja passando hoje por um vale, por situações terríveis, e Deus está te mandando voltar por algum motivo.
Deus está te mandando voltar. Pode voltar. Se Deus está falando para você, volte por esse percurso, porque eu estou com você. É porque Ele quer te mostrar que você já está curado. Quando o Senhor fez essa obra linda na minha vida, quando Ele me deixou passar por ali tantos dias e eu conseguia ver o brilho do sol com outros olhos, eu comecei a entender que a cura tinha chegado para mim. E eu vou ler aqui para vocês Salmo 18. Diz assim: ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo, Ele me protege como um escudo, Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor. E aí aqui são os versículos que Deus falou comigo, né? A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse do seu santo templo. Olha só, queridos, Senhor, Ele realmente ouviu o meu pedido de socorro. Eu clamei ao Senhor e eu realmente recebi ajuda. Aqueles remédios que eu tomava, não precisei tomar nunca mais, para a glória de Deus. Hoje fazem 15 anos que eu estou na igreja, que eu estou firme, caminhando com o Senhor, a minha casa serve ao Senhor. Eu creio que foi um período muito difícil, muito, muito, muito doloroso. Talvez você esteja passando por isso, mas eu quero te dizer, talvez o remédio que você está tomando, você não viu o resultado. Talvez esse remédio não tenha te trago cura, mas eu conheço o médico dos médicos. Eu conheço aquele que faz milagre. Eu conheço aquele que não precisa te dar um remédio, porque Ele é o remédio. O Senhor é o remédio. Quando eu entrei aqui na casa do Senhor, o Senhor fez este milagre na minha vida. Eu ouvi uma estatística que diz que, eu quero ler aqui para vocês, que no mundo tem 300 milhões de pessoas que estão hoje sofrendo de depressão. O Brasil é o segundo país com pessoas que estão passando por esse mal. Se você está enfrentando isso, não passe sozinho. Isso é muito sério. Você não precisa passar sozinho. Quando eu entrei aqui, eu recebi ajuda. Quando eu entrei na igreja, o Senhor me estendeu a mão, usou pessoas para me ajudar, para me arrancar do reino das trevas, para me levar para a sua maravilhosa luz. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Se na sua vida, ou na vida de uma amiga sua, de um amigo, de alguém que você conhece, tem alguém nessa situação, convide ele para estar na igreja, fale com ele que Deus ele tem poder para resolver qualquer problema. Gente, então eu quero deixar para vocês essa palavra. Na verdade, a palavra foi só os salmos, né? Não teve palavra. Mas esse é o meu testemunho realmente de cura. O Senhor realmente mudou a minha vida, mudou a minha sorte. Tem um louvor muito antigo que fala assim: quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Eu era essa pessoa, pobre, perdida, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. E hoje eu estou vivendo o melhor dessa terra para a glória de Deus. Amém? Então que você fique com essa palavra, um beijo no seu coração, compartilha, talvez alguém precise ouvir essa palavra. E eu quero te dizer, minha querida, há esperança para você. Um grande beijo no seu coração. Deus abençoe.